Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um simples componente que permite ao usuário do nosso site enviar uma avaliação a respeito de como foi o atendimento ou de como foi a compra do produto ou algo dessa natureza. E aí eu posso especificar aqui, por exemplo, se eu fiquei insatisfeito com o serviço, eu posso clicar aqui em insatisfeito e depois clicar em avaliação. Nós veremos a confirmação do envio da minha avaliação e o mesmo vale para as outras avaliações. Nós vimos aqui que foi neutro e para satisfeito, nós vemos aqui satisfeito. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a criar nosso projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos, tem uma pasta nele aberta chamada interface de avaliação. Para começar, eu vou criar um arquivo chamado index.html, vou criar uma estrutura básica de página HTML, vou definir o título da página como sendo interface de avaliação. Aqui dentro do corpo da página eu vou criar uma div com id painel e com a classe container painel. Dentro dessa div eu vou criar uma tag strong para que o texto exibido fique em negrito. E aí o texto aqui vai ser: quão satisfeito você está com o nosso. E aí eu quero que esse texto ele seja exibido em duas linhas. Então eu vou criar aqui uma tag br. Essa tag ela serve para quebrar o texto em uma segunda linha, né? E aí a segunda linha, né, vai exibir atendimento ao cliente. Em seguida, abaixo dessa tag strong, eu vou criar uma div com a classe container avaliações. Dentro dessa div, eu terei outra div com a classe avaliação. Dentro dessa div, eu terei uma tag img para criar uma imagem. E aí, eu vou simplesmente copiar e colar aqui o endereço da imagem que eu quero exibir, que é essa imagem aqui, ó. Eu vou salvar e deixa eu abrir essa imagem aqui no navegador para a gente ver do que se trata. Portanto, essa imagem aqui é quando a avaliação do usuário é insatisfeito. E, portanto, abaixo aqui da imagem, eu vou criar uma tag small com o texto insatisfeito. E aí, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou copiar esse componente div aqui. Vou copiar, vou colar aqui embaixo, porque para os outros será semelhante. Eu vou simplesmente alterar o endereço da imagem que eu quero exibir e eu vou alterar o texto aqui também que eu quero exibir. Portanto, eu vou copiar aqui esse esqueleto de componente, vou colar aqui. E aí, para a segunda avaliação, eu vou colar essa imagem aqui, ó, é esse endereço aqui, que no caso é quando o usuário está neutro em relação à avaliação. E aqui dentro da tag small eu vou digitar o texto neutro. E para a terceira opção de avaliação, eu terei essa imagem aqui, ó, que é essa aqui. É para quando o usuário está satisfeito. E aqui dentro da tag small, eu escreverei o texto satisfeito. E aí, fora da div com a classe container avaliações, eu vou criar um elemento botão com o texto enviar avaliação. A classe vai ser botão e o ID vai ser enviar. Portanto, agora nós temos a estrutura da nossa interface de avaliação. Eu vou salvar esse arquivo, vou clicar aqui em Go Live para ativar a extensão Live Server. E aí, nós podemos ver aqui, eu vou abrir esse endereço no outro navegador aqui, que é de melhor visualização. E, portanto, agora nós vemos aqui a estrutura do nosso site, né? Os elementos
do nosso site. Vamos começar agora a escrever os estilos CSS. Portanto, aqui no explorador de arquivos, vou criar um novo arquivo na nossa pasta chamada estilo.css. Vou importar uma fonte que nós vamos utilizar, que é a fonte Montserrat. Vou importar ela do Google. Em seguida, vou selecionar todos os elementos da página e vou definir box sizing igual a border box. Para o corpo da página, para o body, né? Eu vou definir cor de fundo igual a... vai ser esse tom aqui de cinza. Família de fonte vai ser a fonte Montserrat, que a gente importou ali na linha 1, mas se não estiver disponível, eu quero que o navegador utilize a fonte estilo sans serif, definida como padrão. Modo de exibição vai ser flexível. Alinhamento dos itens em modo de exibição flexível vai ser igual a centro. Justificar conteúdo flexível vai ser igual a centro. Altura vai ser igual a 100% a altura do dispositivo do usuário. Transbordamento de conteúdo vai ser hidden, escondido. E margem vai ser igual a 0 em todos os lados. Eu vou salvar esse arquivo. A gente não vê ainda esses estilos sendo aplicados aqui na tela, mas é porque nós precisamos conectar os dois arquivos. Portanto, aqui na seção head, eu vou criar um elemento link, definindo o tipo de relação igual a style sheet, folha de estilo. E o arquivo que eu quero conectar se chama estilo.css. Eu vou salvar e agora nós podemos ver estas regras de estilo sendo aplicadas. Não é cinza, né? É um bege, né? Cor bege ali de fundo. Em seguida, para a classe container painel, eu vou definir cor de fundo, background color, igual a branco. Sombreamento de caixa, né? Sombreamento da caixa do elemento. Eu quero que seja 0 pixels de deslocamento para a direita, 0 pixels de deslocamento para baixo, ou seja, o sombreamento ele vai ser igual em todos os lados. E aí, espalhamento da sombra, eu quero que seja 10 pixels. E a cor, eu quero que seja cor preta, mas com uma opacidade igual a 0.3. Isso vai fazer com que seja uma cor preta mais transparente. Em seguida, eu vou definir box border radius, curvatura da borda, igual a 4 pixels. Tamanho da fonte, eu quero que seja igual a 90%. 90% o tamanho definido como padrão. Modo de exibição, né? Display, eu quero que seja flexível. Direção do modo de exibição flexível, eu quero que seja coluna. Justificar conteúdo, eu quero que seja centro. Alinhar itens, centro. Alinhamento de texto, centro. Padding, eu quero que seja 30 pixels. E largura máxima, eu quero que seja 40. Não quero que exceda 40 pixels de largura. Em seguida, para o elemento strong, que estiver dentro de um elemento com a classe container painel, eu quero a altura da linha igual a 20 pixels. Line height, é a altura da linha, né? Que no caso é esse aqui, né? Não é isso? Esse é o elemento strong que tá dentro do elemento com a classe container painel. Por isso, se eu definir como 50 pixels, vamos ver o que acontece. É isso mesmo, a altura da linha, né? Em seguida, para a classe container, avaliações, eu quero modo de exibição igual a flex. Margem, eu quero que seja 20 pixels verticalmente, 0 pixels horizontalmente.
Para a classe avaliação, eu quero flex igual a 1. Flex igual a 1 vai fazer com que o elemento com a classe avaliação ocupe todo o espaço disponível dentro do elemento pi, que tem o modo de exibição igual a flexível. No caso, a classe avaliação, ela está dentro... Cadê? A classe avaliação está dentro da classe container avaliações. A classe container avaliações tem modo de exibição igual a flex. E aí, quando a gente define que a classe avaliação tenha flex igual a 1, isso vai fazer com que esses três elementos aqui, que possuem a classe avaliação, eles vão ocupar uma quantidade de espaço igual. Então vai ser dividido igualmente entre os três. Eu vou definir cursor igual a ponteiro. Padding, eu quero 20 pixels em todos os lados. Margem, eu quero 10 pixels verticalmente, 5 pixels horizontalmente. Em seguida, para a classe avaliação, quando esta estiver em modo hover, ou seja, quando o mouse estiver em cima do elemento, ou quando esse elemento com a classe avaliação também tiver a classe ativo, então quando tiver as duas classes, então são esses dois cenários, né? Eu quero que tenha curvatura da borda igual a 4 pixels e sombreamento de caixa 0 pixels de deslocamento, 0 pixels de deslocamento nos eixos x e y, né? E 10 pixels de espalhamento para a sombra. E a cor vai ser cor preta com 0.1 de opacidade. Isso vai fazer com que seja bem transparente essa sombra preta. E agora, se eu colocar o mouse em cima, ó, ela fica com esse sombreamento, né? Em seguida, para a classe, ou melhor, para o elemento IMG, que estiver dentro do elemento com a classe avaliação, eu quero a cor do texto igual a esse tom de cinza, modo de exibição inline block, e margem eu quero que seja 0 pixels na parte de cima, 0 pixels na parte de cima, 0 pixels horizontalmente e 0 pixels na parte de baixo. Pense um pouco sobre essas regras de estilo aqui. Pense sobre o que elas estão selecionando, né? Pause o vídeo se você precisar. Espero que você tenha pausado o vídeo e pensado um pouco sobre como estas regras de seleção aqui funcionam. Mas funciona da seguinte maneira. Nós estamos selecionando para estilizar o elemento small que estiver dentro do elemento com a classe avaliação quando esse estiver em modo hover. Além disso, nós também estamos selecionando o elemento small quando esse estiver dentro de um elemento com as classes avaliação e ativo. Então são dois casos aqui. Quando o usuário passa o mouse em cima, né? Ou quando o usuário clica e aí o elemento fica ativo, que é algo que a gente vai definir depois com JavaScript. E aí eu quero o seguinte, eu quero que a cor do texto seja essa cor aqui, ó, que é um cinza, é quase a cor preta, né? Não é a cor preta absoluto, que é o 000, né? Mas é quase a cor preta. Em seguida, para a classe botão, eu quero cor de fundo igual a esse tom de cinza aqui. Cor do texto eu quero que seja branco. Borda 0, nenhuma borda. Curvatura da borda eu quero que seja 4 pixels. Padding eu quero que seja 12 pixels verticalmente e 30 pixels horizontalmente. E cursor
eu quero que seja ponteiro. Em seguida, para esse mesmo botão, quando esse estiver em modo Focus, eu quero Outline igual a 0. Quando ele estiver em modo ativo, eu quero um efeito de transformação igual à escala do seu tamanho. Eu quero que seja 0,98 o seu tamanho, ou seja, 98% do seu tamanho, vai ficar um pouquinho menor. E aí se eu clicar, vê que o botão ele fica menor, né? Para ter um efeito visual de que ele foi clicado. E por fim, eu vou selecionar aqui a classe FA-Heart. Eu quero que tenha a cor vermelha. Tamanho da fonte, eu quero que seja 30 pixels. E margem na parte de baixo, eu quero que seja 10 pixels. Essa classe aqui, FA-Heart, ainda não está sendo utilizada no nosso código. Ela, na verdade, é uma classe que vem da biblioteca Font Awesome, que é uma biblioteca de ícones. E nós vamos incluir esses ícones na nossa página de forma dinâmica, utilizando JavaScript. Mas só para não esquecer, vamos importar essa biblioteca aqui no arquivo index.html, no topo aqui, dentro da seção head. Eu vou simplesmente colar essa linha de código. E com ela, a gente vai importar a fonte, a biblioteca Font Awesome. Eu vou salvar. Se eu clico aqui nas opções, nada acontece, né? Porque nós criamos a estrutura, nós criamos o design, né? Os estilos. Falta a iteratividade que só o JavaScript nos oferece. Então aqui eu vou criar um arquivo chamado script.js. E aí, eu vou fazer o seguinte, vamos pensar. No caso aqui, o que nós queremos fazer é o seguinte, quando o usuário clicar aqui numa opção, essa opção vai ficar destacada, né? Ela vai ficar aqui com esse esse sombreamento de caixa do elemento, né? Indicando que foi selecionado. E aí, quando a gente clicar aqui em enviar avaliação, vai aparecer esse componente aqui, vai sumir e vai aparecer um segundo componente confirmando o envio da nossa avaliação e confirmando qual a avaliação que a gente enviou, se foi insatisfeito, se foi neutro, se foi satisfeito. E aí, para a gente fazer isso, a gente precisa selecionar alguns elementos aqui na nossa página, né? Nós precisamos selecionar as avaliações individualmente, então esses componentes aqui que representam a avaliação, que possuem a classe avaliação, nós vamos selecionar eles. Nós vamos selecionar também o container avaliações, que é esse componente todo aqui. Nós vamos selecionar o botão enviar e nós vamos selecionar também o elemento com o ID painel, que é esse elemento aqui, ó. Então vamos fazer isso. Aqui eu vou selecionar utilizando o método querySelectorAll. Vou selecionar todos os elementos com a classe avaliação e vou atribuir isso a uma constante chamada avaliações. Em seguida, eu vou selecionar o elemento com a classe container avaliações. Opa, peraí. Em seguida, eu vou selecionar o elemento com ID enviar. E vou chamar esse elemento de botão enviar. E por último, vou selecionar o elemento com o ID painel. Portanto, nós selecionamos os elementos que nós precisamos. Eu vou também definir uma variável aqui chamada avaliação selecionada, que inicialmente vai ter o valor satisfeito.
Então, por padrão, quando a página ela for acessada, a opção satisfeita, a opção satisfeito é a opção que estará selecionada. E nós temos aqui no nosso código JavaScript uma variável que vai armazenar esse valor, né, da opção selecionada. E aí, para a gente criar a lógica do nosso código, nós precisamos detectar o evento clique, né, aqui nas opções. Eu poderia detectar o evento clique nas opções individuais aqui, né? Só que ao invés disso, ao invés de atribuir um detector de eventos a cada uma das opções aqui individualmente, ao invés disso eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o container de avaliações que engloba as 3 avaliações, né? No container de avaliações eu vou adicionar um detector de eventos. O evento é o evento clique. A função que eu vou chamar, ela vai receber o evento, né, por padrão. E aí vamos só garantir que está funcionando. E eu vou imprimir aqui no console o evento que foi detectado. Eu vou salvar esse arquivo, vou abrir aqui as minhas ferramentas do desenvolvedor. Vou clicar aqui console. E aí se eu clicar aqui no container, nada acontece porque nós não conectamos ainda o arquivo script.js com o nosso arquivo HTML. Portanto, aqui no HTML, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script, definindo o atributo src como sendo script.js, que é o arquivo que nós queremos conectar. E, portanto, agora, se eu clicar em qualquer lugar aqui do elemento container avaliações, não precisa ser necessariamente em cima de uma das opções aqui. Se eu clicar aqui, por exemplo, cadê? Ah, tá. No caso, o container avaliações, vamos a esse aqui, ó. Se eu colocar uma regra de estilo, vamos ver aqui, container avaliações. Se eu colocar uma regra de estilo definindo a borda como sendo um pixel, vermelha e sólida, a gente vê que essas são as dimensões, né? Então aqui não vai. Aqui não representa essa área aqui que eu cliquei, né, e não apareceu nada, não representa o container avaliações. Então é nessa área aqui. E aí, se eu clicar numa área aqui que não reconhece como sendo uma opção, por exemplo, se eu clicar aqui no meio, ó, a gente ainda vê o evento aqui, né? O evento de clique. Se eu clicar numa região que não é reconhecido como sendo uma opção, ou se eu clicar em uma opção, o evento ele é detectado. E aí o que nós temos que fazer é o seguinte, quando esse evento ele é detectado, a gente tem que determinar, primeiramente, se foi numa opção ou não, se o usuário clicou numa opção, ou se ele clicou aqui numa área que não reconhece como nenhuma opção, né? E aí, se a gente detectar que foi em uma opção, a gente tem que detectar qual opção que foi, se foi insatisfeito, se foi neutro, ou se foi satisfeito, e aí marcar essa opção como sendo ativa, né? Portanto, vamos fazer isso. Aqui, na função que é executada quando o evento click é detectado, eu vou criar uma estrutura condicional. Então eu vou escrever aqui, ó, se if. E aí a expressão aqui booleana, né? A pergunta que eu vou fazer ou o teste que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou selecionar um evento. O evento ele possui um atributo, possui uma propriedade chamada target, que representa o elemento que disparou o evento. No caso, se for aqui na opção, vai ser opção. Se for nessa área aqui, que não é reconhecida como nenhuma opção, vai ser o container avaliações. E eu posso até mesmo imprimir isso aqui no console, para a gente ver que de fato é isso. Se eu clicar aqui em uma opção, a gente vê que o que disparou foi a imagem, né? Olha que interessante. Então, se eu clicar na imagem, ele imprime a imagem. Se eu clicar no texto,
ele imprime o texto. Se eu clicar aqui na região onde não é reconhecido como nenhuma opção, ele vai imprimir o container avaliações. Então, eu vou testar, ó, se e aí eu vou escrever aqui, ó, parent node. Parent node é uma propriedade que indica o elemento pai. Parent significa pai, node é outra palavra para elemento. E aí, esse elemento pai do elemento que disparou o evento possui a classe, possui a propriedade classList, né, lista de classes, que possui o método contains. E esse método, se a gente passar aqui como argumento dentro dos parênteses, uma contains, se a gente passar aqui nos parênteses, uma classe, né? Ele vai retornar verdadeiro se o elemento contém a classe ou não. E aí eu quero testar se esse elemento contém a classe avaliação, que no caso é a div aqui, né? Que possui a imagem e possui o texto. Portanto, essa regra aqui, essa expressão booleana, só vai ser verdadeira se o elemento que disparou o evento for a imagem ou o texto. Somente se a gente clicar na imagem ou no texto é que o alvo, target significa alvo, é que o alvo do evento, mais especificamente o elemento pai do alvo do evento, contém na sua lista de classes a classe avaliação. Então somente se a gente clicar na imagem ou no texto, né, que isso aqui vai ser verdadeiro. Só que além disso, a gente quer testar se e aí eu vou clicar aqui, e aí eu vou escrever aqui, ó, ampersand, que eu quero uma segunda parte aqui da nossa expressão, né? Vai ser isso aqui, a gente está testando isso, e a segunda parte aqui da expressão. E aí, para a segunda parte da expressão, deixa eu colocar isso aqui em uma nova linha, vai funcionar igual. E aqui vai ser o bloco de código que vai ser executado. Eu também quero testar se o alvo do evento possui a propriedade next element sibling. Next element sibling, a palavra next significa próximo, element significa elemento, sibling significa irmão. Next element sibling é uma propriedade que retorna o próximo elemento irmão. E aí, a lógica aqui é a seguinte. Isso aqui só vai ser verdadeiro se a gente clicar na imagem. Porque somente a imagem que possui um próximo elemento irmão, né? No caso, a imagem, o próximo elemento irmão dela é o texto. Já o texto não tem um próximo elemento irmão, não tem um outro elemento aqui que seria o próximo elemento irmão do texto. Então essa expressão condicional só vai resultar em verdadeiro se a gente clicar na imagem. E aí, se a gente clicar na imagem, eu quero chamar uma função que a gente não criou ainda, chamada remover ativo. Essa função aqui, ela vai remover a classe ativo de todas as opções aqui, né? Vamos criar vamos criar essa função logo. Function remover ativo. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma estrutura de repetição, for, definindo o contador chamado i, recebendo 0 inicialmente. Essa estrutura de repetição vai executar enquanto i for menor que avaliações.length, ou seja, o número de elementos que a lista avaliações possui. E no final de cada repetição nós vamos incrementar o valor do contador i em uma unidade. E o que nós queremos executar a cada repetição é o seguinte. Nós vamos acessar o elemento do vetor avaliações
presente no índice i. Então, na primeira repetição vai ser o elemento no índice 0, na segunda o elemento no índice 1 e assim por diante. E aí, efetivamente, para cada um dos elementos isso aqui vai ser executado. E aí eu vou acessar a lista de classe, utilizando o método remove, eu vou remover a classe ativo. Porque quando a gente clicar aqui em uma outra opção, a opção que estava selecionada antes, a gente quer remover a classe ativo para ela não ficar destacada, né? Para não ficar duas opções destacadas. Então é isso o que eu fiz. Então é isso o que a função remover ativo vai fazer. Em seguida, depois que a gente removeu a classe ativo de todas as opções, nós vamos selecionar evento.target.parentNode.classList. Através do método add, eu vou adicionar a classe ativo ao elemento pai do elemento que disparou o evento. No caso o elemento que disparou o evento nessa estrutura aqui de condicional é a imagem, né, como eu expliquei anteriormente. E aí o elemento pai da imagem é a div com a classe avaliação. E aí ela vai ter a classe avaliação e a classe ativo. Efetivamente ativando estas regras de estilo aqui, né? Olha lá, avaliação e ativo, né? Classe avaliação e classe ativo. E aí, depois de adicionar a classe ativo à opção que foi selecionada, a gente vai definir a variável avaliação selecionada como sendo o HTML interno do próximo elemento irmão do alvo do evento. No caso aqui, o alvo do evento, lembrando, é a imagem. E o próximo elemento irmão é o texto aqui, né? É o elemento small. E a propriedade inner HTML vai ser o texto que está aqui dentro, né? E é isso que a gente vai definir. E é isso que a gente vai atribuir à variável avaliação selecionada. Se não, e aí vai ser uma outra estrutura condicional, vai ser uma outra regra, uma outra expressão condicional. Eu vou escrever aqui, ó, evento.target.parentNode.classList.contains avaliação. Então, se o alvo do evento, especificamente o seu elemento pai, conter na sua lista de classes a classe avaliação, então nesse caso aqui, bem, o primeiro caso é quando, no primeiro caso aqui, nós estamos testando a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa, só que nesse caso aqui, só vai valer para a imagem, quando a imagem for clicada. Já nessa segunda situação aqui, é quando o texto é clicado, é quando o elemento small é clicado. E aí, mas a gente vai ter mais componentes aqui na nossa expressão condicional. E evento.target.previousSibling. A palavra previous significa anterior, sibling significa irmão. Previous sibling indica se o elemento possui um elemento antes dele. No caso, o elemento small, ele possui um elemento antes dele, que é o elemento imagem. E evento.target.previousElementSibling. E aí eu vou acessar a propriedade nodeName. Lembrando, a palavra node, aqui no contexto da estrutura HTML, significa elemento. E name é nome. E aí, se o nome do elemento irmão anterior for igual a img, então nesse caso eu quero remover
Eu quero chamar a função remover ativo. Eu quero adicionar a classe ativo ao elemento pai e eu vou definir a variável avaliação selecionada como sendo o HTML interno do alvo do evento, que no caso nesse caso aqui, né, é o elemento target. Então a gente acessa diretamente. Aqui no caso aqui, quando a imagem foi clicada, a gente tinha que pegar o próximo elemento irmão e aí dele pegar o texto para definir aqui para a variável avaliação selecionada. Eu vou salvar esse arquivo. E deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu não me lembro exatamente qual que é a diferença entre Preview Sibling e Element Preview Sibling. Deixa eu imprimir isso aqui no console, só para a gente checar. Eu vou copiar isso aqui. Vou colar. Eu sei que Previous Element Sibling representa o elemento. Eu acredito que Previous Sibling é só um valor verdadeiro ou falso, que indica se existe ou não. Eu acredito que seja isso. Vou salvar. E aí, para eu poder ver isso aqui, eu tenho que clicar no texto, né? Então, deixa eu clicar no neutro aqui. E aí a gente vê, ó, que no caso, a linha 22, né? Previous Element Sibling imprime o próprio elemento, o elemento imagem. Já na linha 21, para a propriedade Previous Sibling, ela imprime esse objeto aqui, um objeto que tem algumas propriedades aqui relevantes. E vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa propriedade Previous Sibling é um objeto que tem mais informações do que a propriedade Previous Element Sibling. A propriedade Previous Element Sibling, ela retorna somente o elemento, que é esse aqui, ó, é um elemento imagem. Já a propriedade Previous Sibling, ela retorna o elemento, que está aqui, ó, Previous Element Sibling, que é o mesmo nome, né? Então eu poderia acessar aqui, ó, dessa maneira, ó. E aí se eu clicar no neutro, é o mesmo elemento, né? Só que Previous Sibling tem mais, é um objeto com mais propriedades aqui relevantes. Indica, por exemplo, o endereço aqui da página, por exemplo. Indica se o elemento é o primeiro elemento daquela lista de elementos filhos do elemento pai. Ok. E agora, vamos ver. Deixa eu remover a borda ali vermelha, que era só para propósitos pedagógicos. Se eu clicar aqui no neutro, vou clicar na imagem, a imagem ela fica destacada. Se eu clicar aqui em satisfeito, o neutro perde a classe ativo e ela é adicionada aqui no satisfeito, e o mesmo vale para a terceira opção. Se eu clicar aqui na área branca aqui, não vai ficar ativo, ou clicar aqui, né? Não vai ficar ativo se eu clicar na área branca, porque eu não estou clicando nem na imagem nem no texto, né? Portanto, ainda que colocar o mouse aqui em cima da área branca destaca o elemento por conta do modo hover, o evento click só vai ser ativado se a gente clicar na imagem ou no texto, né? Portanto, se eu clico no texto, vai, né? Se eu clico na imagem, também vai. Mas na área branca, não vai. E aí, o que nós queremos fazer é o seguinte. Agora que a gente consegue selecionar uma opção,
a gente quer detectar o evento clique no botão enviar avaliação. E quando esse botão for clicado, nós queremos redefinir o HTML interno do elemento painel, que é esse elemento aqui, ó, que é o que engloba tudo, né? Então, quando o botão enviar for clicado, a gente vai redefinir o conteúdo aqui do ID painel para exibir a mensagem de confirmação do envio da avaliação. Portanto, aqui na linha 33 eu vou escrever botão enviar .add event listener. O evento é o evento clique. A função ela vai fazer o seguinte: eu vou selecionar o painel que a gente já selecionou lá em cima, né? Vou acessar a propriedade inner.html e vou definir ela como sendo um template de string, porque nós vamos encaixar aqui algumas informações de forma dinâmica. Eu vou definir aqui primeiramente, vou criar um ícone, né? Que é o ícone lá da biblioteca fonte Awesome. Vou definir a classe como sendo FAS espaço FA-heart, que é aquela classe que a gente estilizou com a cor vermelha, né? Vai ser um ícone de coração. Vou definir uma tag strong com o texto obrigado. Vou criar aqui uma quebra de linha, né? Vou definir um segundo elemento strong. Com o texto avaliação. 2 pontos. E aí eu vou encaixar aqui de forma dinâmica o valor da variável avaliação selecionada. E, por fim, vou criar aqui uma tag P de parágrafo. Com o texto usaremos sua opinião para melhorar nosso atendimento ao cliente. Portanto, esse é o código final do nosso projeto. Vamos cruzar os dedos para que o nosso código funcione. Eu vou salvar aqui o arquivo antes, né? Vamos cruzar os dedos. Vou atualizar a página. Vou clicar aqui em satisfeito. Ele fica destacado. Vou clicar no neutro. Ele fica destacado. Vou clicar no satisfeito. Ele fica destacado. O mesmo vale se a gente clicar no texto, né? Na região branca não vai reconhecer o clique, portanto eu estou clicando, ó, e não reconhece, satisfeito continua destacado. E aí, se a gente clicar em enviar avaliação, nós vemos, obrigado, avaliação confirmada, né, satisfeito, usaremos sua opinião para melhorar o nosso atendimento ao cliente. Vamos testar para as outras opções também. Neutro, confirmou, e insatisfeito, confirmou também. Portanto, é esse o nosso projeto de interface de avaliação. E eu vejo vocês no próximo vídeo.